Nós vamos falar a respeito da importância da vacinação, minha gente. É muito importante que as pessoas estejam protegidas, estejam imunizadas e as vacinas estão sendo distribuídas. A velocidade não é alta, é devagar, é lenta a distribuição. E alguns municípios já estão fazendo esse trabalho, alguns mais, outros menos avançados. Eu vou falar sobre esse assunto agora, numa entrevista que nós vamos fazer aqui com a Leopoldina Cipriano, ela que preside um conselho, que é o Conselho dos Secretários de Saúde no estado do Piauí. E nós vamos falar sobre este assunto e muito mais no Jornal do Piauí, nessa entrevista que faremos com ela. Doutora, muito obrigado pela participação aqui conosco. Como é que a senhora define a estratégia que está sendo colocada em prática pelos municípios do Piauí para garantir a proteção e a imunização da população, dos idosos, nesse momento? Na verdade, os municípios são extremamente organizados, né? Nós já temos um sistema de imunização organizado nos municípios, com salas de vacina estruturadas, equipes qualificadas e passamos também por uma qualificação específica com relação à vacina do Covid, ainda no início da campanha, em janeiro. Então, assim, os municípios estão disponibilizando a vacina de acordo com o que é encaminhado pelo Ministério da Saúde. Esse é o problema, é que a estimativa do Ministério da Saúde em alguns municípios piauienses é abaixo da estimativa real dos municípios. Nós temos municípios como Bom Jesus, Miguel Alves, São Raimundo Nonato, Oeiras, que o Ministério da Saúde mandou uma quantidade de vacina, sim, quando na realidade a estimativa nominal feita pelos agentes comunitários de saúde é acima da estimativa do Ministério. Ou seja, pessoas que fazem parte do grupo de risco, que deveriam ser atendidas, podem ficar sem vacina porque a vacina não é suficiente para todo mundo. Com certeza, nós estamos com essa demanda já em alguns municípios, já oficializamos para o Ministério da Saúde, oficializamos para o Estado. Hoje pela manhã nós estivemos com o Estado justamente alinhando qual seria a conduta que nós teríamos daqui para frente para que a gente garantisse que 100% dos grupos prioritários fossem vacinados. E o que tipo de conclusões a senhora chegou, ou vocês chegaram nesses encontros, que possa remediar ou pelo menos conviver com esse problema temporariamente? Na verdade, nós não encontramos, nós temos ainda 5% das doses que estão sendo guardadas pelo governo do estado do Piauí, em todos os estados, há uma perspectiva de 5% que são guardados para problemas justamente como esse. Para eventuais distorções. Certo. E aí nós estamos pactuando em CIB, ainda essa semana vamos fazer uma reunião extraordinária para que a gente possa definir como é que nós vamos resolver a demanda desses municípios. Vocês, como tem sido o atendimento nos municípios, como é que tem sido a pressão dessas pessoas que fazem parte do grupo para receber essas vacinas que não foram distribuídas com as cidades? Na verdade, os municípios eles estão tendo que priorizar. Nós temos a faixa etária de 90 anos para cima, então foi que nós fizemos aqueles idosos de 90 anos acima que estão acamados, para posteriormente, quando chegar as doses de 85 a 90, a gente possa estar cobrindo essa faixa etária que não foi coberta na primeira etapa. Mas é o que eu disse para você, nós ainda estamos alinhando com o governo do estado do Piauí, com a CESAP, para que a gente encontre um consenso para a gente estar suprindo essa necessidade. Algum município que tenha sido mais prejudicado por essa distorção dos números? Bom Jesus, Oeiras e São Pedro do Piauí, Miguel Alves, todos eles são municípios que já fizeram o levantamento nominal de idosos nessa faixa etária e que a estimativa do Ministério deu abaixo. Em relação à vacinação de pessoas que fazem parte da linha de frente, que trabalham com saúde, já foi concluída essa parte? Não foi concluída. Na verdade, nós ainda estamos muito prudentes com relação à vacinação dos grupos prioritários de profissionais de saúde, tendo em vista que nós temos uma demanda, por exemplo, os secretários de saúde. Eles trabalham o dia a dia todo recebendo a população, indo às unidades básicas de saúde, aos hospitais, aos centros Covid, e não foi garantido ainda para esses profissionais o direito à vacina. Secretários de saúde não tomaram ainda? Não tomamos ainda, só aqueles que já estavam mesmo trabalhando na ativa, que tomaram, assim, que estão no dia a dia dentro dos centros Covid. Aqueles que são médicos de plantão, por exemplo. Mas, assim, é uma situação muito complicada, porque nosso administrativo também tem contato direto com a população. Nós temos profissionais de dentro das copas dos hospitais que ainda não tomaram a vacina.
o administrativo do hospital, que por mais que eles não tenham contato diretamente com o usuário, mas eles vão entregar alimentação nas enfermarias, eles pegam em papéis que têm contato com as mãos do médico, dos profissionais que estão o dia todo manuseando aquela documentação. Em relação aos estagiários, tem os estagiários de saúde que prestam serviços quase que ou muito parecidos com os dos profissionais, estão também na linha de frente, mas me parece que não foram contabilizados nesse momento. Não foram contabilizados, mas continuam trabalhando. Continuam trabalhando, continuam na linha de frente, mas infelizmente esses profissionais a gente tem esquivado um pouquinho de estar no dia a dia direto com o usuário, justamente porque nós não temos vacina garantida. Nós não temos vacina para suprir toda a necessidade dos profissionais, para todos os profissionais, e nem tampouco para os grupos prioritários. O que foi prometido para vocês em relação à chegada de novas vacinas? Na verdade, nós estamos esperando para a próxima quinzena para os outros grupos prioritários, que são idosos de 80 a 85 anos. Essa semana nós estamos recebendo nas regionais as vacinas de 85 a 90. E essas vacinas eram para cobrir toda a população entre 85 e 90? Não vai cobrir? Não vai cobrir. Na verdade, nós tínhamos uma perspectiva de que o Ministério disponibilizaria para todos os estados mais de 9 milhões de vacina semana passada, quando, na verdade, só foram disponibilizados 2 milhões. E você vai ver, inclusive, daqui a pouco, nós vamos mostrar uma reportagem a respeito da vacinação em Teresina. Em Teresina, a expectativa era de que fosse necessária mais vacinas, mas depois se percebeu que esse último dia só eram 300 idosos na faixa, ou seja, me parece que há distorções tanto para mais quanto para menos, o que está dificultando um pouco esse planejamento. O que será que está acontecendo com os dados do Ministério? Na verdade, o Ministério da Saúde fez uma estimativa baseada em alguns sistemas do governo federal pelos dados do IBGE. O que acontece é que boa parte dos municípios do Piauí não finalizaram ainda o cadastro do ESUS e essa estimativa não está batendo. Nós temos municípios aqui bem pequenos que tinham a estimativa do Ministério é que ele teria 20 idosos, quando na verdade ele só tinha 15 idosos. Mas tem o frasco também que vem com a quantidade de dose. Então, às vezes, um município que não tem aquela quantidade recebe pela quantidade de doses que vem no frasco. Mas é bem irrisória essa diferença para mais. A grande maioria dos municípios estão reclamando que a dose está para menos, até porque quando nós estamos fazendo a relação agora, nós estamos fazendo a relação nominal por microárea. O agente comunitário de saúde faz a lista nominal com data de nascimento dos idosos naquela faixa etária. Então, é precisão. Tem que ser precisos os números. Agora, em relação à ocupação do número de leitos, todos os municípios do Piauí estão com essa dificuldade, mesmo que sejam leitos mais simples de estabilização? Na verdade, os leitos clínicos nós não estamos tendo dificuldade ainda. Nossa preocupação são os leitos de UTI. Mas esse final de semana foram reabertos mais 5 leitos em Parnaíba e tem uma perspectiva, nós estamos dialogando diretamente com a secretária de saúde de Parnaíba e ela está esperando só a reserva de oxigênio chegar em Parnaíba, um tanque, para que ela garanta a reabertura de 10 leitos que foram fechados em dezembro. Na verdade, no dia 31 de dezembro, o governo federal deixou de financiar alguns leitos de UTI e os centros Covid. O nosso problema hoje o ano passado o Ministério repassou muito dinheiro para a Covid. Esse ano, os municípios estão mantendo os centros Covid 100% financiados pelos municípios. O governo federal desabilitou e não prorrogou ainda a portaria, alegando que não tem orçamento para 2021. Eu quero agradecer a senhora, muito obrigado pela participação aqui conosco, doutora Leopoldina Cipriano, presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Muito obrigado pela participação. Só uma observação, hoje eu sou vice-Nordeste e vice-Piauí. Vice-Piauí e vice-Nordeste. Então, o Nordeste, ali a propósito disso, nos outros estados do Nordeste, como é que está essa situação? Também a situação é similar? A situação similar, alguns estão com a situação muito mais grave do que o Piauí. Em relação a vacinas? Em relação à vacina, nós temos a Bahia, que está passando por uma situação muito complicada hoje. Então, assim, outros estados do Nordeste também estão com uma situação, com disparidade muito grande, não só o Piauí. Quero agradecer. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado. Prazer.